Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso canal PodTalk e é com muito prazer, com muita honra que eu quero convidar você desde já, que você não é inscrito ainda, se inscreve, compartilha, comenta aí, ativa o sininho, curte, que vai ter muitas coisas boas para vocês. Então, espero vocês aqui. Se você já é inscrito no canal, continue aí assistindo, vai vir muitas histórias de vida que vai impactar com certeza você e vai trazer um significado a mais para a sua vida. Nós estamos tendo vários feedbacks que com certeza tem feito muito sentido para as pessoas. Então, hoje é com muita honra, muito prazer que eu quero apresentar esse querido amigo, já conheço há bastante tempo, Tempinho, né? né? E é com muita honra que eu quero. Ó, até tive que anotar, porque ele é um empreendedor digital e consultor de inovação que ajuda empresas profissionais liberais e influenciadores digitais a desenvolverem metodologias e novos produtos com foco na inovação. Ufa! Aí, É isso aí, tudo isso e quase, mais um pouco. E além do mais, forma resumida. é, ele é um saxofonista e dos bons, hein? Mas acima disso tudo que ele é cristão. E quero Ah, desejar que seja muito bem-vindo, Natanael Filgueiras. Fique à vontade. bom, obrigado, Zequias. É um prazer estar aqui com você. É uma pessoa que a gente também já tem um relacionamento, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Na verdade, a gente conseguiu acompanhar um do outro várias fases, né? Sim, Então, é uma honra estar aqui contigo hoje, enfim, a gente poder trocar essas ideias aí, né? sim, e eu fico muito feliz de você conceder essa entrevista, que eu sei que em meio à sua correria, né, ter aberto esse espaço para as pessoas conhecerem a tua história, que muitas vezes, né, você vê o Natan aí tá, né, tá numa nova fase, chamo de Natan, né, para os íntimos aí, mas eu creio Nome que artístico, nome artístico. nome artístico. Então, eu creio que isso é muito bom para as pessoas, né, que muitas vezes sonham em fazer algo, então aprender também com a tua história. Mas eu quero já iniciar, né, falando do lugar que você nasceu, né? Eu sei que você já nasceu num lar cristão. E como foi esse seu nascimento? Aonde você nasceu? Qual cidade? Nasci aqui em Brasília, né? Fui criado no Gama, ali até os 16 anos, mais ou menos, mas foi, tipo, várias idas e vindas, né? Atravessando a fronteira, né? Goiás, DF. Candango, né? Então, mas Porque após... para quem não Oi? sabe, muitas vezes, né? Ó, o Natan tem cara que mora no Lago Sul, mas ele mora no setor de mansões aqui do Valparaíso, né? É isso. E muitas pessoas falam, quando falam, Valparaíso de Goiás é Goiás. Não, na verdade é em torno do DF, né? Então, É isso. É, então você nasceu no Gama, né? E nasceu mas no no lar Gama, cristão. Isso. isso, família cristã, meus avós maternos pastores, né? Sempre à frente de igrejas e tal. Eu fui, vamos dizer assim, tive esse privilégio de nascer já entendendo ali, né, os princípios e tal. Com certeza, o fato de eu ter nascido num lar cristão assim, me ajudou muito, né? Como a própria palavra diz, né? Que a gente deve ensinar o caminho que se deve andar. Então, isso vai reverberar em todo ao longo da nossa vida e em todas as decisões. Então, assim, eu me sinto muito honrado, sabe, e agraciado por Deus por ter vivido, assim, nascido num lar cristão. Amém. E você tem uma irmã, não é isso? Tenho uma irmã, a Tabita, né? Isso. Sou 7 anos mais velho que ela. Uhum. Eu queria continuar nessa vertente, porque assim, quando a gente nasce no lar cristão, eu também nasci no lar cristão, muitas vezes, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive vontade de conhecer o mundo, mas já passou por você, porque tem, quando você nasce no lar cristão, não é que você é filho de crente, crentinho é. Tem um momento ali na sua vida que você decide, não, eu quero seguir a Cristo. Qual foi esse momento que você disse, não, realmente eu quero seguir a Cristo? Já pensou em conhecer o Então, mundo? Como foi isso aí? eu acho que, na verdade, são momentos, né? Eu Uhum. acho que a gente
tem aquele processo de entender que pô, a gente está na igreja, mas a gente não aceitou a Cristo, né? A gente Sim, ainda não confessou de verdade e tal. Mas eu sempre vi o seguinte, desde pequeno eu via pessoas que eram batizadas e eu via a cerimônia ali da ceia como uma coisa muito sagrada e tal, e muito especial, mas eu via pessoas, tipo, amigos mais velhos, né, já é, adolescente, eu era criança ali ainda, eu via essas pessoas tomando ceia, mas a vida não era assim muito, sabe? É como se não tivesse tido uma ruptura, não tivesse nascido de novo, de fato. uhum, E eu sempre via aquilo e falava, olha, eu não quero isso para mim, eu acho esse momento tão especial que eu quero, quando eu tiver batizado, quando eu tiver assim, eu quero ter uma vida diferente. Foi aí que eu comecei a entender, já desde criança, que se eu queria ser diferente daquilo que eu era, então faltava ainda alguma coisa. Então aí estava indo na adolescência, ali para os 16 anos, por aí, foi que eu percebi, assim, sabe, que é quando o início da adolescência, que muitas portas, né, muitos pratos, muitas oportunidades, muitas coisas aparecem, e eu comecei a dizer não para tudo isso, né? Também foi um período bem difícil para mim, que eu tive foi cometido de toxoplasmose e perdi parte da minha visão do olho esquerdo. Então nossa, foi um momento que eu comecei a me apegar muito, assim, sabe, a Deus, assim, para a situação não piorasse, para eu não ficasse cego e tal. E foi assim uma série de fatores, né, contribuíram para que eu nesse período, 16 anos ali mais ou menos, eu pudesse parar, observar e ter um relacionamento assim, meu primeiro, vamos dizer assim, primeira experiência assim, sabe, com Deus assim, né? Não era mais de ouvir falar, né? E aí uhum. isso foi 16 anos, tal, aí com 18 anos eu batizei. E Ó, aí por que que eu digo que são alguns momentos, né? Porque parece que a gente tem esse primeiro, né? E aí depois, beleza, aí a gente tem uma vida com Deus e tal, e tal, e tal. Só que parece que ainda não é aquilo, né? Tem ainda tem algo a mais, né? A gente precisa ter mais experiências e tal. E aí na nova configuração, sabe, de eu casei cedo, né, a gente vai chegar lá, né, mas com 22 anos já estava casado, então assim, foi tudo muito rápido e tudo muito novo. Então existe uma nova configuração e aí acho que é isso, assim, são momentos na vida em que a gente tem que ter essa ruptura, né? sim. Relacionamento com Deus e faz isso. A gente fala, eu era não era crente, agora eu sou. Ou eu era crente mais ou menos, agora eu pelo menos, né, tô no caminho certo, estou buscando a coisa certa, mesmo com as falhas e tal, mas a gente vê uma mudança, né? Sim. E é interessante que quando eu cheguei na igreja, né, na igreja que antes eu fazia parte e você também fazia parte, você já estava, né? E eu já o conheci de lá. E hoje a gente estamos em outra igreja, né? Também novamente você foi primeiro. E eu quero partir porque quando eu cheguei, né, você ainda não estava na orquestra, mas depois eu te vi tocando, né, toca sax. Como foi esse seu interesse por música, né, indo para esse lado aí? Da música eu fui obrigado, né? Aos 9 anos, minha mãe e meu pai me obrigaram a ir para a escola de música e tal. Aí meu pai falou para eu tocar saxofone, eu falei, não, o clarinete é muito melhor. Ele falou, você tá maluco? Você já viu alguém fazendo um solo? Aí, Ezequias, ó. Você já É, viu alguém fazendo um solo estilo Kennedy na clarinete? Eu falei, não. Então você vai não tocar mesmo. sax. Ele falou, tá bom. Aí, Ezequias. E aí, pronto, com 9 anos, nessa época eu estava morando lá na cidade ocidental e aí tinha uma escola lá na prefeitura. Eu fiquei lá tipo uns 6 meses. Depois eu voltei pro Gama e aí eu continuei na escola de música do Bombeiro, né? Que tinha lá. Enfim, eu gostei muito disso e tal. É, até os 16 anos eu estudei. E depois né, a gente só vai empurrando mesmo. Mas, assim, a, eu hoje, né, eu entendo que é uma coisa que eu tenho, assim, com Deus, de que eu estudo o máximo que eu posso e eu também eu toco na igreja, sabe? Eu falei assim, cara,
é uma coisa que eu quero entregar para Deus sempre, assim. Eu Uhum, nunca toquei em eventos, em nada assim fora. Eu sempre quis, porque na correria é um hobby mesmo, né? Mas é uma das coisas que eu faço para Deus, é tocar. Então, de uma certa forma, até um ministério. uhum. É algo que você nunca quer deixar de fazer, né? É isso. E indo ainda nessa vertente espiritual, né? Além disso, né, de tocar para Deus, tá, o seu chamado, tem algo que você vê, não, eu preciso alcançar isso no meu ministério, igreja, eu preciso trabalhar com isso que você ainda não pôde exercer? Não, eu acho que assim, hoje eu entendi, né, que a gente exerce o nosso propósito em qualquer lugar, né? Sim, Então, Deus nos chamou para algo e, e eu achava que esse algo era exclusivamente dentro da igreja. E a gente, hoje, que tem uma visão apostólica, a gente sabe que não é isso, né? Que a gente tem que ir para fora, a gente tem que ser luz, a gente tem que fazer aquilo, né, que Deus nos chamou para fazer e ser resposta para as pessoas, onde quer que a gente esteja. sim, Eu lembro que quando eu tinha assim que eu entrei na faculdade, eu recebi uma profecia de que eu teria uma facilidade, né, para essa área de tecnologia, para ideias e tudo mais, sabe? E assim, foi algo que eu estudei muito, sempre gostei também, né? E hoje eu vejo que não é só negócio, né? Hoje eu entendo, quando você descobre o seu propósito, você vê que não é só, é porque eu gosto muito, eu faço, né? Mas, na verdade, é a forma com que Deus me usa, né? Para exercendo o meu propósito, Deus leva soluções para as pessoas. Então, pessoas que estão numa certa situação, Deus me usa para que eu seja a resposta na vida delas, sim, né? E é isso, não necessariamente dentro da igreja, né? Então, sim. eu penso muito nesse sentido hoje. Sem contar que o papel do cristão, né, onde ele é plantado, né, trabalho, faculdade, é onde a luz dele tem que brilhar, né? Porque é muito fácil você brilhar dentro de uma igreja, né? Mas é onde você tem que dar o testemunho de cristão realmente é no ambiente, né? Fora das quatro paredes, né? O sentido de igreja é esse, né? Na verdade. Exatamente, exatamente. Não, às vezes a gente quer, falar assim, para eu fazer a obra, né? Vamos colocar assim, para eu fazer a obra, eu tenho que falar de Deus para todo mundo que eu encontrar, tipo, quem tem esse chamado, quem é nesse formato, ótimo. Mas às vezes a gente ouve falar muito nisso, né? Às vezes você é a única Bíblia que alguém vai ler na vida, né? Sim, Então, quando a gente se conecta com outra pessoa, a gente não precisa falar muita coisa. A sim, gente, é, quando a pessoa começa a nos observar, ela vê algo diferente, ela vê, claro, a questão, né, do brilho do espírito e tal, mas ela vê o que a gente chama da graça, né? O favor de Deus, né? Então, assim, a gente não consegue nada, a gente não tem nada se não for através da graça. E as pessoas começam a observar isso, né? Que tudo aquilo que você empreende, você tem sucesso, ou que você é protegido em várias situações e você tem ideias que ninguém tem, você tem insights que, sabe, e vê coisas que ninguém consegue enxergar, e aí eles te veem como uma solução, mas na verdade é Deus te usando para trazer essa solução sim, sem você precisar falar muita coisa. E aí eles vão entender, falar assim, por quê, né? Como? O que que tem aí? E aí eles, né? Isso muito interessante, é gratificante também ver assim o agir de Deus nesse sentido e as pessoas dizerem, olha, Deus é na sua vida, tipo gente que não, né? Que enfim, seria só negócio, mas a pessoa do nada chega para você e fala, Deus é na sua vida. sim, sim, isso é importante. Nem precisa você falar, né? Com o seu testemunho, você, né, você brilhar a luz, né, que há em você, que é o Espírito Santo. Sim. Agora saindo dessa parte, não saindo, mas meio que continuando, né? Eu quero falar, tipo, você é casado com uma nordestina retada, Né? que é a Deise Stanislau, uma mulher que eu admiro muito, conterrânea, e
você falou, já aí deu um adendo que você casou muito novo, né? Aos 22 anos. Queria como você conheceu ela, porque isso é curioso, né? Eu que conheço um pouquinho da história de vocês, eu sei É, que a história de vocês teve, né, começou ali pela internet. Como que foi isso? Diga aí. foi pelo Orkut, né? Olha Eu aí, ó. conheci ela pelo Orkut, estava fazendo uma pesquisa de campo em Maragogi, eu queria viajar para lá Ah, e, e assim, na verdade era para chegar no lugar e ter já alguém para conversar, assim, né? Enfim, ter alguma coisa para fazer lá. Inclusive, era uma das ideias era a gente ir com o pessoal lá da igreja e tal. Isso foi, tinha o quê? 17 para 18 anos. Assim que a gente voltou de viagem e tal. A próxima viagem seria Maragogi. E aí eu conheci a prima dela e tal, enfim. Fez uma amizade, ficava conversando de vez em quando. E aí depois eu vi um vídeo dessa prima, dessa minha amiga com a Deise. Aí quando eu vi esse vídeo, aí eu falei, aí, né, vamos, me apresenta essa pessoa aí e tal e tal. E aí foi isso, a gente começou a conversar, e aí pouco tempo depois ela veio aqui me conhecer. e E aí pronto, foi muito bom, a gente se conheceu, aí dali só, assim, eu sentia, né, que tinha algo diferente, assim, o bom é que você viu o vídeo, né? Porque assim, se fosse uma foto, aí muitas vezes tinha pessoas que colocavam uma foto de que não era, né? Então, não surpreendeu isso muito, aí não. Esse aí era o, né, padrão. Tá? Mas não, sim, eu vi vídeo e tal, e a gente fazia chamada de vídeo, né, e tal, a gente conversava bastante e tal, então foi muito bom, assim, foi uma história bem maluca, assim, porque do nada, né, internet, a gente outro lugar, outra cultura, outro tudo, e você aqui na sua vida, com suas coisas, tipo, com as pessoas que você já conhece, né? E aí você se conecta com uma pessoa, né? De outro lugar, enfim, e aí foi legal, assim, foi uma história muito cheia de emoções, assim, sabe? Foi bem, toda vez que eu lembro, assim, eu sinto aquela coisa gostosa, aquela coisa boa, assim, sabe? De, tipo assim, conseguir. E Orkut já uniu muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão em casa, porque até foram as redes sociais. Tô dizendo até É, que ele vai voltar. pois é. Mas assim, a partir daí, né? Vocês estão juntos há quanto tempo, na verdade? 13 anos já, né? 13 anos, olha aí. 13 Número anos. 13 não é um número muito bom, não, mas Ixi. diga-se de passagem, né? É, Para bom entendedor, né, Natan? é. Mas, mas olha só, e desse relacionamento, né? Você tiveram dois filhos, não é isso? Isso, a Sofia, que tem 11 anos, Uhum. e o Luca, né, que tem 1 ano e 3 meses, mais ou Olha aí. menos. Depois de um bom tempo, né, assim, não imaginava o outro filho e tal, não foi nada programado, mas foi a melhor coisa que aconteceu, assim, nas nossas vidas, né? Deu uma renovada, e criança é sempre muito bom, né? Eu até animaria a ter mais um, mas ela não tá. Olha aí, olha aí. Fica a dica, hein, Andrei, se estiver vendo aí. Crescer e multiplicar, né? É isso. Ah, então, olha só, a partir daí, quando você casou, eu sei que você casou em Maragogi, não é isso? Foi. De Maragogi, vocês ficaram um tempo lá, não é isso? Foi. Você morou. Como Tipo, foi essa passagem? Foram quanto tempo você morando em Maragogi? fiquei uns 9 meses lá, eu acho. A partir de Aí, lá, aí é aí que eu queria já entrar, saindo do seu relacionamento, entrar na sua vida profissional, porque a partir daí você já está com os projetos de site, não é isso? Se eu não me engano. Conta aí. porque, assim, aqui em 2008, eu entrei para uma empresa de desenvolvimento de sistemas e sites. Uhum. E aí, eu entrei como programador e, sei lá, 7 meses depois, era gerente de projeto já. E aí, depois, eu virei sócio lá do dono da agência, que era pequena, né? Uma agência pequena e tal. Porque assim eu consegui me desenvolver bem na área
tanto de desenvolvimento como também de gestão de projetos, né? Eu Uhum. gostava muito disso. E aí eu consegui ajudar bastante lá. Aí, enfim, essa sociedade não deu muito certo. E aí, pouco tempo depois, eu fui para Maragogi e tal, e mudei para lá, a gente se casou, e aí a gente ficou uns 9 meses lá. E nessa lá quando eu cheguei em Maragogi, eu já tinha desenvolvido aqui, né, nesse período, alguns sistemas específicos para gestão de conteúdo dos sites. Então, Uhum. quando a gente chegou em Maragogi, só tinha uma pessoa que montava o site, mas era uma coisa mais de arte, assim, né? Não tinha esse sistema de gestão. Então, para pousadas que tinham um tarifário que tinha que mudar frequentemente, eles não conseguiam ter o tarifário atualizado porque não tinha um sistema para gerir essas informações no site. Então, o que a gente desenvolveu é justamente isso, um painel, né, em 2009 isso, para poder administrar essa parte. Então, Uhum. todos os hotéis, pousadas da região, restaurantes, né, a gente mexeu muito nessa questão. E aí, esses 9 meses lá foi justamente, tipo, fechando bastante coisa, fazendo em toda a região. Aí a gente foi até ali Barreiros, né? Barreiros e do outro lado até Japaratinga, por ali, de Muito clientes bom. assim, de hotéis e pousadas ali na região. A gente atuou lá com isso, assim, né? Nossa, Foi muito bom. mais ou menos isso que a gente fez por lá. Uhum. É, porque muitas vezes, por você morar na região centro-oeste, as pessoas que são de fora muitas vezes enxergam o centro-oeste como mais uma capital, né, a região de concurso, né, por ter Brasília, né, Goiás mesmo, que tem também muitos concursos. Você, antes de entrar nessa sua área profissional, que a gente está entrando agora, falando sobre a sua vida profissional, já passou pela sua mente? Você já tentou concurso? Como foi isso? Eu tentei para o da. Tinha 18, né? Eu acho. Eu tentei o da AFA, né? Hum, Foi o primeiro concurso que eu tentei e o único também, que era o único lugar que eu tinha interesse em entrar, era na aeronáutica. uhum. Então, mas aí depois, acho que quando eu fui fazer o alistamento lá e tal, eu tava com um livro de PHP, né, uma linguagem de programação, eu estava lendo o livro e aproveitei como tinha que ficar na fila lá e esperar, eu levei esse livro para ir estudando. Aí eu lembro que uma das pessoas, um dos oficiais que estava lá, mano, falou assim, cara, tu está estudando programação, PHP? Legal isso aí, hein? Eu falei, acho legal, estou estudando e tal. Ele falou, cara, mas tu tá querendo entrar aqui? Eu falei, eu não sei, eu tô pensando. Ele falou, cara, assim, Desiste. não é assim, aqui você vai passar um tempão fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com programação, eu tô vendo que é uma coisa que você gosta. Então, se quiser, daqui mesmo eu te dispenso, para você fazer o que você gosta. Não ficar levando o chute de coturno na canela. Eu falei, Olha aí. então tá. Depois dessa, eu falei, então tá. E aí pronto, aí eu não. Foi uma coisa que eu nunca vi isso a estabilidade, eu nunca vi como um ponto positivo, por incrível que pareça, assim, né, da questão pública e tal, assim, nunca pensei, sabe, em ser funcionário público, porque não faz muito o meu perfil, assim. Eu gosto dessa questão, assim, de você correr atrás, tipo, você não tem nada, é tipo zero, aí você desenvolve algo, e aquilo, tipo, você vê aquilo, te deixa orgulhoso de você ter, se sente realizado, de ter desenvolvido algo que vai impactar pessoas. Eu sei que tudo isso é possível fazer Sim. né, mas a minha veia sempre foi de empreender mesmo, empreendedorismo, né? Meu Uhum. pai foi assim, meus tios, então, assim, tive uma certa influência também nesse sentido. Eu era chaveirinho do meu tio e do meu pai, né, que um comerciante, outro empresário, né, faz muitos negócios e tal. Então, eu sempre observei muito e gostei assim do que vi e falei, isso aqui é para mim, eu quero isso, né? Então, Uhum. nunca pensei em concurso. E, inclusive, quando eu fui para Maragogi, tinha algumas pessoas de Brasília que eu encontrava lá e falava assim, cara, como assim? Você está fazendo o que aqui? Né? Tipo,
qualquer outro estaria agora mesmo fazendo alguns concursos lá em Brasília, tal, já concursado, enfim, fazendo alguma coisa. Você está aqui? Eu falei, estou aqui, correndo atrás. Sabe de nada, né, Natan? E é nesse ponto que eu queria chegar, tipo, para quem não te conhece, né, e vê você além o cara humilde e tal, na sua, de pouca conversa assim, quando ninguém te conhece, mas você é um cara que transcende, né, muito inteligente, né, e você aprende muito com facilidade as coisas. Só deixa aí para a galera, quantas línguas você fala? Não, falar, eu falo poucas. O português, mais ou menos, né? Mas eu sempre gostei de estudar, né? Idiomas e tal, e pela facilidade. Isso tem. Agora a gente vai entrar num ponto aqui que é interessante, porque ele tem tudo a ver com a música e os benefícios, né, de alguém que estuda música. Então você, né, que é um músico aí e tal, acho que é assim, existem já várias pesquisas que dizem que quando a pessoa ela estuda música e toca um instrumento e depois daqui a pouco ela evolui para tentar improvisação ou fazer algumas coisas, ela é meio que como se ela tivesse algumas conexões neurais que ajudasse, tá, a, a entender padrões de uma forma mais simples. Então, exemplo, tá? Imagina que uma música vai passando e os acordes dessa música vai passando, ou seja, a gente tem um acorde, é, a gente tem uma nota da base ali, uma nota, e se a gente fizer alguma coisa fora, vai estar desafinado, né? Uhum, Então, só está afinado algo quando ela está dentro da escala ali de um acorde, ou seja, de uma base. Então, eu tenho uhum, uma base e aí eu tenho umas notas que se eu fugir de qualquer uma delas, eu me torno desafinado ali dentro daquele acorde. E esses acordes, trazendo para a nossa realidade, é como pode ser, por exemplo, dificuldades, problemas que aparecem no dia a dia, por exemplo, um problema tecnológico, um problema de gestão, um problema, enfim, qualquer que seja o problema. E a gente que estuda música desde muito cedo, a gente tem essas conexões e cria uma coisa que eu chamo de criatividade automatizada. É uhum, como se a gente conseguisse armazenar, do mesmo jeito que a gente consegue armazenar na nossa mente uma escala pentatônica facilmente, e a gente sai aplicando isso em acordes, a gente também consegue entender modelos de negócio, a gente consegue visualizar sistemas de uma forma que isso tudo vem para a nossa cabeça. sim. E aí faz com que a gente tenha uma criatividade, porque a gente consegue começar a misturar modelos de negócio. Eu não sei se eu estou falando tudo muito abstrato, né? Talvez. Modelos de negócios ou soluções. A gente tem uma criatividade maior para criar soluções. Do mesmo jeito que a gente tem criatividade para fazer um improviso numa música. Essa mesma criatividade, ela também passa para o lado profissional. Sim. Então, essa questão de você conseguir ter essas conexões neurais que a gente tem facilita muito em muitos processos. Então, a questão do idioma, por exemplo, é uma coisa que a gente tem facilidade de ouvir, né, distinguir, a gente consegue distinguir um semitom ali, né, meio tom e tal. Então, a gente, com isso, consegue decorar, aprender o idioma de uma forma mais rápida, sabe? A gente ouve aquilo, sabe que é uma coisa externa e na nossa mente, tipo, aquilo se conecta mais fácil. A Uhum, questão né, você ouve alguém falando alguma coisa e você fala, legal. Então é meio que, por exemplo, para todas as palavras, por exemplo, de inglês que alguém me ensinou, tipo, olha, isso é isso significa isso. Eu lembro quando foi, o que foi, qual era a conversa e quem me explicou. Todas as palavras, assim, basicamente. Qual era o contexto, eu sei de tudo. É porque como se a gente criasse uma historinha para cada uhum. uma dessas coisas. Aí eu vi que eu tinha isso,
sei lá, eu comecei a estudar inglês com 12 anos, sei lá, com 16 para 17 eu já falava assim, né, bem já me comunicava muito bem. Para quem nunca tinha, né, morado nem estudado fora, então foi legal. E aí nesse processo eu falei, legal, tipo, então do mesmo jeito que eu aprendi, tô aprendendo inglês, eu posso aprender alguma coisa. Cara, eu fui de aramaico, francês, né, e tal. Mas aí sempre fiquei assim numa coisa mais superficial, né? Eu consigo me comunicar em alguns idiomas, né? O aramaico não, foi mais escrita mesmo e coisa simples, mas assim, o francês eu consigo entender bem, né? O inglês, o italiano, né? Eu falo bem o italiano hoje até por causa dos negócios, né? Eu falo Uhum. sempre. E só isso, assim, eu tenho vontade de aprender, por exemplo, o árabe, né? Que é uma coisa que eu tenho namorado aí nos últimos tempos, né, para falar alguma coisa já, tenho alguns amigos para estar conversando de vez em quando, mas é isso, eu gosto muito dessa questão de idiomas. Né? Eu Uhum. acho que quando eu me aposentar, eu vou só estudar idiomas e música. Isso é bom, isso é bom. Então, assim, isso é importante, porque quando você, a psicologia fala, né, sobre isso, de quando você aprende outra língua, você está usando outra parte do cérebro que está ali adormecida, então todo mundo é capaz, basta que você coloque em prática, né, certo que tem alguns que têm mais facilidade, igual o Natan, né, então, Eu acho que é por causa da música, viu? Esse tema da música eu acho legal, assim, né? Acho que é uma boa teoria. é, eu queria falar contigo agora sobre a sua empresa, né, você teve uma empresa, a Consunet TI, não é isso? Por 12 anos. Foi É, essa empresa. Eu tive a oportunidade, né, de participar de uma palestra do Natan. Se você ainda não teve a oportunidade, aí já a gente vai passar no final as redes sociais já dele, arrasta então para você cima, né? já procura aí que ele vai dar mais palestras, né, Natan? Então, Mas essa já arrasta palestra, para assim, cima e já garante a sua vaga. é... se tivesse já uma marcada, a gente já lançava o cupom da promoção hoje. É. Mas, assim, e lá eu pude, né, eu anotei muita coisa, e muitas coisas eu estava assim, estava virando chave de muitas ideias, né, que eu estava deixando adormecida, tal, e eu, olha, isso aqui eu posso fazer isso, tal, isso aqui. E tudo guardado comigo e que foi muito importante, né, porque vocês vão ver lá mais para frente, né, o case, né, que o Natan tem hoje é um case de sucesso, mas eu queria falar dessa sua transição, né, como foi de você, acho que há 12 anos, né, você estava com essa empresa, e É. depois você decidiu parar, né? Conta aí um pouco sobre isso. Foi em 2009, quando eu mudei para Maragogi, eu abri a Consunet, né, Uhum, para desenvolvimento de sites e tal e tal. E, e aí foi até 2018, quando eu falei assim, é a transição, né? Porque assim, exemplo, tá? Quem tá, sei lá, no CLT, fala assim, meu sonho é um dia virar, né, dono do meu próprio negócio. uhum, Aí ele sai, para de trabalhar 8 horas por dia, ele começa a trabalhar 13, 14, para às vezes ganhar no máximo o dobro do que ele ganhava lá, e quando ganha, se ganhar um dia, né? sim. Então, não é fácil isso, né? Não é fácil você sair de uma posição, entre aspas, confortável em busca de um sonho, ou saber que é como se você não coubesse mais dentro de si. E você precisa explorar, você precisa se arriscar, você precisa, sabe, dar um passo à frente. E E se você fica hoje muitas pessoas não têm essa coragem de arriscar, não é isso? Então, e vai. assim, eu nem indico. Essa de arriscar, eu nem indico. Tem gente que vem aqui e fala assim, não, que eu vou sair vou pedir licença, eu vou, sabe, fazer acontecer, vou pedir, eu quero ser exonerado, eu quero largar tudo, que agora eu sou empreendedor. É porque é isso que vendem muito por aí, né? Assim, na Sim. internet, o pessoal que já está faturando aí, né, muito, fala, não, se joga, vai, mas eu acho que não precisa disso, principalmente quando você tem família, né? Sim. Só que aí cada um tem um perfil, né? É, eu demorei, assim, entre aspas, eu demorei um tempo, mas foi bom porque eu aprendi muito no sentido, enquanto eu estava com a Consunet, estava desenvolvendo sistema para algumas empresas, estava fazendo
fazendo o meu trabalho, enfim, sendo, né, procurando ser bom naquilo que eu fazia, né, na área de sistemas e tal, e era um meu próprio negócio, então eu comecei já a sentir a necessidade de entender algumas coisas de gestão, para, enfim, né, de equipe, de desenvolvimento, e isso foi muito bom. Só que chegou um ponto que eu falei, não dá para eu ficar tendo que fechar contrato para pagar conta, assim, sabe? Ah, eu fecho um contratinho, tá legal. Outro mês eu fecho um contrato bom, só que aí eu tenho que voltar para desenvolver, para entregar. E aí eu não consigo fechar mais nada e aí fico sempre naquela. Parecendo um pouco parecido com vida de corretor, né? É Você isso, está então, correndo atrás de... então você vai, fecha um negócio. Só que aí você não pode fechar outro negócio, você não vai dar conta de entregar. Aí você tem que voltar, porque o que você cobra é muito barato. Não dá para você cobrar caro, porque ninguém vai fechar isso com você, e esse era o problema, quando eu Uhum. comecei a sentir que para eu fechar um contrato maior, eu tinha que ter uma estrutura, né? E aí eu falei assim, não dá. Isso para mim não vai funcionar. Não, todo mundo que eu me conecto, primeiro olha a roupa que eu estou usando, olha o relógio que eu estou usando, o sapato, e depois pergunta onde fica o meu escritório. Então, assim, se eu for nessa, tipo, eu não vou conseguir sair mais daqui. Eu sei que eu sou bom o suficiente para fechar contratos maiores. Eu consigo fazer, né? Mas eu sentia que travava nesse ponto, né? Senti que travava nesse ponto. E aí eu não vi isso como uma coisa para me desmotivar e tal. Eu vi isso, na verdade, como um desafio. E, na Uhum. verdade, foi o meu maior desafio, né? Eu acho que o primeiro e o último são sempre os maiores, né? Sim. O primeiro que você nunca fez e o último porque, enfim, é no nível que você está. E aí eu decidi, eu falei, olha, eu falei com a Deise, ela tinha acabado de se formar, falei, olha, vamos montar aí alugar uma casa aqui grande aqui para poder você montar uma clínica aqui mesmo, um estúdio, né, de pilates, e eu vou sentar ali naquele canto ali com esse computador que eu tenho e não sei não, mas daqui 3 meses alguma coisa ali vai sair, ou sai, porque não tem outra alternativa, assim, não tem, né? Ela ainda não estava, né, com muitos clientes e tal, mas eu falei, faz aí o que der e vamos embora. E aí foi quando eu me senti na obrigação, né, por questão de sobrevivência, já, né, com filhos e tudo, na obrigação de desenvolver alguma coisa que me trouxesse o que a gente chama de renda passiva, né? Tipo, Uhum. algo que eu pudesse pagar as contas e ter uma liberdade para desenvolver outros projetos, para fazer qualquer coisa, né? Então, foi em 2018 que eu tive essa ideia de começar a internacionalizar, né, a Consunet, né? Foi nesse período. Uhum. Então, qual foi esse passo que você deu? Você ficou esses 3 meses e como foi esse processo aí? Eu tive que aprender italiano nesse período, né? Porque eu pensei o seguinte: se todo mundo que eu me conecto aqui, todo mundo vai perguntar onde fica o meu escritório, eu não tenho escritório, e onde é que eu moro e tudo mais, então eu não vou fechar nada com ninguém aqui. Então vamos tentar fazer negócio com quem não vai perguntar, porque não tem nem como ver Lá onde da Itália. tem, onde eu não tenho negócio. Falei, vamos Itália, então vamos euro, zona do euro, né, e tal. Tem a questão do idioma, mas vamos lá, começar a aprender. Aí eu abri uma conta num aplicativo chamado Zelo, aí eu comecei lá, só ouvia, né? O pessoal falava, eu ficava ouvindo, aí daqui a pouco eu já entrava e falava, oi, bom giorno, né? Uhum. Buonasera. E aí foi indo, eu conversando com os caminhoneiros, que passava a madrugada inteira, não tinha com quem falar para não dormir, então se sujeitava até falar com estrangeiro que mal sabia falar. E aí pronto, assim, eu basicamente fiz uma imersão, né? Eu Uhum. falava, tipo, eu ouvia, falava com as pessoas manhã, tarde e noite, né? Então, assim, eu falava português só fim do dia com a minha esposa e tal, e foi 3 meses, assim, de imersão mesmo nisso. Que bom. Aí até que no fim do segundo mês ali,
eu conheci o meu sócio, o Pier Giorgio Cantagallo, né, que hoje é responsável pela área de comunicação lá no parlamento, né, italiano. E aí, quando eu conheci ele, vi que ele tinha uma quantidade de seguidores. Aí eu falei, olha, a gente pode fazer negócio, eu vi que você não ganha dinheiro com isso, com política, né? E eu acho que a gente pode desenvolver aí um portal, alguma coisa e começar a ganhar com isso, né? E aí, pronto, aí ele falou assim e tal, né? Pô, esse cara tá querendo aí, será que vai mesmo, não sei o quê. Aí eu falei, não, vou deixar que eu vou fazer tudo. Aí eu apareci para ele já com tudo pronto, tudo feito. Falei, agora só falta registrar o domínio, só você consegue, vamos registrar esse negócio e vamos colocar no ar. E aí foi. E aí a gente começou assim, foi quando eu desenvolvi algo que eu sentia que não dependia 100% de mim, né? Eu desenvolvi algo para alguém, que esse alguém precisava de alguma coisa, ele não ganhava dinheiro, eu também não ganhava dinheiro, eu tinha tecnologia, ele tinha audiência. Falei, cara, esse é o casamento perfeito. Sim. Então, né, vamos fazer alguma coisa assim. E aí foi quando a gente fez o site lá de política lá na Itália, né? E aí a gente começou essa jornada lá na Itália também. E nós que somos cristãos, nós acreditamos muito que essa conexão acontece muito pela vontade permissiva de Deus, né? Deus vai dando É, os caminhos, apontando a direção e vai acontecendo, né? Tem pessoas que você se conecta, não acontece, mas tem pessoas que Deus já, né, coloca e você já, né? Às vezes até você se conecta com a pessoa, ela não te traz aquilo que você esperava, mas através da conexão com ela vai te trazer algo com outros, né? Pode surgir outras pessoas que se conectem contigo. Então, a partir daí, criou-se o Italiagram, né? E a partir daí você foi se tornando conhecido, né? Com essa parceria. Não, a gente fez na verdade foi o site, Uhum, a gente fez um site. Aí esse site que a gente desenvolveu, é, era de política e esse meu sócio ele foi chamado lá pelo governo. Então uhum. ele começou a cuidar de toda essa parte de mídia do próprio governo e aí existia ali uma aproximação com um partido chamado Movimento Cinco Estrelas, né? Movimento Cinco Estrelas, que era um de direita lá. E, e aí ele começou a fazer a gestão das páginas do próprio partido também, né? E a gente viu isso como mercado, e também a gente começou a comprar páginas de pessoas que estavam interessadas em notícias de política, né? Então, sei lá, vamos botar mais uns 6 meses, a gente tinha mais ou menos uns 4 milhões, né, de seguidores lá no Facebook. E a gente colocava ali as notícias e aí a gente começou a ganhar algo legal. No início do projeto, assim, eu estava pensando, falei, olha, eu vou botar esse site no ar, vai dar uns R$ 1.500, a gente divide, depois eu vou ficar com R$ 500, pelo menos é um negócio que está me dando R$ 500, vai pagar alguma conta, Dá para e aí pagar a eu vou para luz. outro, eu vou, sei lá, se eu criar 10 negócios desse aqui, vai pagar minhas contas, e aí vai. Mas aí o negócio cresceu, né? Tipo, a gente plantou, né? A gente Sim. plantou e Deus fez o negócio multiplicar. Interessante, a gente chegou a esses 4 milhões e teve dia que a gente fez 3.000 euros no dia sem fazer nada. Eu mesmo não fazia nada, porque o pessoal lá já criava as notícias, já botava no ar e tudo acontecia. Então eu já saí daquela questão de ter que fechar contrato para pagar as coisas, eu já conseguia me manter. E aí eu falei, olha, agora foram né, esses, sei lá, 8 meses mais ou menos, agora eu posso investir numa startup, num negócio realmente, né? Ou seja, eu desenvolvi o site para entrar uma renda passiva, para eu conseguir desenvolver um projeto, algo maior, enfim, uma metodologia, que foi o caso do Italiagram. Então, Uhum. o nome do site era Informazione Vera, a gente fez uns 3 sites. Informazione Vera, informação verdadeira, e País Real, né? País Real, eram esses sites que a gente tinha. E aí depois aí foi quando eu entendi ali pela necessidade,
né, crescimento do Instagram na Europa e tal, estava começando ainda. Eu vi uma oportunidade aqui de um sistema que tinha aqui de automação para o Instagram, e eu falei, olha, a gente pode desenvolver algo e colocar na Itália. Falei com esse meu sócio lá, dá para a gente colocar aí. Ele não acreditou muito, porque o Instagram não era algo que as pessoas lá estavam usando ainda, mas Uhum. aqui já tinha estourado, já estava crescendo o mundo, já tinha até sistema de automação. Eu falei, eu consigo desenvolver o nosso, mas só que o que falta no que a gente, nos que tem aqui no Brasil, é uma metodologia de como usar isso para dar resultado em negócio mesmo, né? Então aí a gente fez um laboratório lá, desenvolveu, e aí eu comecei para validar esse negócio. Aí, às vezes a gente tem uma ideia e a gente quer validar gastando dinheiro, né? Tipo, você Sim, bota dinheiro para ver se o negócio anda, para ver se funciona, aquela ideia, aquele negócio. O que eu fiz foi o contrário. Eu ganhava dinheiro para poder validar o meu negócio. Então, o que eu pensei? Pensei na metodologia e comecei a cobrar a consultoria dos parlamentares para ensinar essa metodologia para eles, e conforme ia dando certo, eu ia formatando e validando o meu negócio. Foi aí que surgiu o Italiagram, né? Surgiu basicamente dando consultoria para a base do governo e para o próprio partido lá na Itália, né? Então foi uma coisa bem legal, porque quando esse site nosso lá chegou a sexto maior site do país, tipo, o meu nome, o nome do Pierre Jorge, saiu em muitos lugares lá, e o pessoal estava até achando que era robô, igual a galera fala aqui, né? Era robô, mas não era, porque a gente estava gerindo as páginas né, de algumas pessoas lá, e a gente tinha permissão, lógico, para colocar as notícias, que era trabalho nosso fazer isso, inclusive. sim. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei conhecido lá. Então, eu fiquei conhecido, já estava dando consultoria para a base do governo, e os primeiros perfis verificados ali na Itália, de políticos, são clientes nossos, né? Então, os maiores e os primeiros com aquela verificação eram nossos. Então, a gente criou cases muito bons lá, assim, Que top. nesse sentido. E aí pronto, aí tudo começou a... tudo mudou, né? Aí você imagina, a gente sabe que no Brasil tinha esse problema de, né, as pessoas queriam a estrutura, e lá fora você é sempre um estrangeiro. Então, eu fui tão bem tratado lá que as pessoas lá falavam comigo como se eu não fosse estrangeiro, falando mal de outros estrangeiros, só para você ter ideia. Eu falava assim, Natan, tá entrando uns seguidores aí meio estranhos, meio deficientes. Eu falei, não, beleza, vamos ver lá o que é. Então, assim, foi bem legal, porque só vinha o sim, né? Só vinha um sim, eu não procurava ninguém lá para fazer nada. Aí começaram a surgir várias pessoas querendo fazer negócio, entender como é que o Pierre Jorge estava ganhando dinheiro, viajando agora, direto ele estava indo para Amsterdã, fazendo as viagens dele, coisa que ele não fazia antes, e depois começou a se conectar comigo e tal, a gente começou a fazer, e mudou, né? Parentes, todos os parentes dele, tudo que queria fazer também. Foi bem, assim, legal essa coisa, né? Essa história. E até hoje tem gente que me procura da Itália, Tá vendo? querendo o Telegram. Então, assim, você vê, talvez, né, lá no início, seria uma ideia absurda, né? Ah, não, eu vou aprender italiano para tentar me conectar com alguém da Itália. Alguém poderia dizer, não, rapaz, impossível, tal, não sei o quê. E hoje, o resultado que você tem hoje partiu dessa ideia, né, lá no início. Bem, já estamos caminhando para o final, mas eu queria perguntar para você, Nathan, qual o seu maior sonho? Você já chegou no topo que você queria? Ou você acha que ainda tem mais alguns degraus a chegar no seu objetivo? Não, a gente nem conversou, né? É sempre isso. E é isso que nos move, né? A continuar, enfim, a caminhar. Então, eu tenho essa coisa assim de ter um objetivo, e aí, pouco tempo depois que eu consigo, eu, assim, acho que na verdade é natural do ser humano, né? Mas assim, já se torna comum para mim, e eu já estou de olho em alguma outra coisa, né? E acho que Uhum. é isso, assim, né? É do ser humano e Você é faz parte. inquieto. Hã? Você é Não, inquieto. assim, mas hoje eu consigo ter foco, né? Uhum. Esse, esse ano
né? Eu tenho trabalhado muito essa questão de foco, porque quando a gente, falando de negócio, quando a gente não tem muitos negócios, a gente quer, na verdade, assim, quando a gente não tem algo palpável e sólido, a gente quer passar para as pessoas que a gente tem muitas oportunidades, que a gente tem muitos negócios e tal. Então a gente meio que fica nessa de, tem um negocinho aqui, tem outro ali, sabe? Tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, mas junta tudo não dá meio, né? Uhum. Então, são tudo coisas muito rasas, né? E aí Sim, eu tenho, nesses últimos tempos, aprendido a focar mais, sabe? Desenvolver coisas mais profundas, mais sólidas, né? E participar mesmo, tipo, isso é muito bom, né? Colocar ali a sua mão num ponto que precisa de uma inovação de verdade e tal. Então, eu tenho focado nisso e também tenho trabalhado com essa questão do foco, que é um desafio para o empreendedor, para alguém que gosta de inovação. Focar é muito difícil, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de empreendedor serial, é o tipo de pessoa que gosta de ver o negócio nascer, de crescer, e uhum. depois ele passa a operação e tem que criar alguma outra coisa, né? O que eu tenho feito é criar um ambiente onde tudo que é criado vai contribuir para um projeto, né, que já está vigente. Então, a gente tem um projeto, tem uma plataforma, alguma coisa assim, e tudo que é criado, tudo que é novo, ele não pode desconectar desse projeto aqui, né? Sim, Então, é até uma metodologia chamada GTD, né, que a gente chama, que assim, é entender primeiro qual é o projeto, qual é o objetivo que você está comprometido, antes de começar a fazer, antes de já cair na tentação de criar algo novo, assim. Porque para a gente que é de inovação, não ter uma ideia, tá? Não criar algo, a gente acaba se sentindo assim. Eu descobri isso assim, na prática mesmo. Tipo, sei lá, tinha uns 3 meses que eu não tinha ideia de nada novo. Eu tava me sentindo mal e não sabia por quê. Falei, meu uhum. Deus, será que eu tô com depressão? O que está acontecendo comigo? Era só porque eu não tinha tido uma ideia. E aí eu estava tomando banho, e tive uma ideia, eu me senti tão bem, tão, sabe, parecia tipo que eu tinha ganhado na Mega Sena. Aí eu falei, cara, então o meu problema era esse, é porque eu não consigo, né, tipo, ficar quieto, eu tenho que ter ideias, isso tem que gerar o tempo todo. Só que aí foi onde eu canalizei, como eu posso ter algo profundo e ter ideias para ajudar esse negócio, né, a criar raízes e tal. Então, eu estou nesse processo, né, de foco e desenvolvimento. A gente plantou muito desde o início do ano e agora a gente já está começando a dar os primeiros passos, né, em algumas soluções que a gente tem, plataforma e algumas soluções, né. A Uhum. gente também recentemente, desde o início do ano, a gente está mexendo na parte de agenciamento, né. Então, a gente já está agenciando alguns artistas e assim, para 6 meses de operação, a gente está com nomes, né, bons, assim, bons nomes. Então, a gente está indo bem, assim, graças a Deus. Mas é isso, é só o começo. Que bom. É, estamos encerrando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, antes da gente encerrar. Alguém que, né, quer dar uma virada na vida, que quer ressignificar, né, recalcular a rota, uma É. mensagem que essas pessoas, né, que estão aí querendo empreender, muitas vezes têm batido o foco em outras coisas e não tem dado certo. O que que você tem a dizer? O primeiro, assim, é que, como eu tinha até dito, eu não indico, né, ninguém fazer exatamente no formato que eu fiz, né? Uhum. Eu digo assim, da transição, né? De, olha, eu vou parar aqui, tem que sair de qualquer jeito, senão a gente vai passar fome. Acho que não é. Tem muita gente que tem condições de criar um ambiente e de fazer uma transição de uma forma, né, que não vai sacrificar tanto a família, enfim, não, né, não vai sofrer tanto. Eu acho que isso é importante entender o seguinte: é tudo questão de mindset, mesmo, né? E a gente ter alguns desses atributos, a gente buscar muito mais viver por princípio, sabe? Do que
por propostas ou, sabe, querer ganhar, querer se conectar com alguém para se beneficiar de alguma Uhum. forma. Acho que a pessoa tem que fazer o que eu chamo sempre de dever de casa, sabe? Tentar entender os atributos que uma pessoa tem que ter para que seja, sabe, sisudo em palavras, de boa presença, seja bom no que faz, e tem tudo a ver com propósito também. Mas, assim, a pessoa que empreende, ela, na verdade, o natural é que ela cresça. Então, não é sobrenatural ninguém crescer naquilo que faz. Assim como uma semente que você planta, ela germina, ela cresce, vira uma árvore, dá frutos, assim somos nós no nosso trabalho, em qualquer coisa que a gente faça. Então, assim, se na verdade a gente está pegando uma semente, está plantando e ela não está crescendo, tem alguma coisa errada. Então, provavelmente mindset, provavelmente as pessoas estão se envolvendo, ambientes. Eu ouvi, já tive teve gente que falou assim para mim, Natan, você consegue fazer as coisas legais, né? Você só não sabe ganhar dinheiro. Bom, aquele dia eu falei assim, cara, por que será? Aí eu entendi por quê. Porque eu estava desenvolvendo coisas sensacionais para gente que não tinha dinheiro para pagar. Simplesmente isso. Tipo, eu estava num ambiente que eram pessoas que o modelo de negócio delas não dava, sabe? Enfim, e eu também estava me comportando, me posicionando de uma forma completamente errada, dando muita atenção, enfim, e aí vai. Então, assim, às vezes é o ambiente que a gente está, né? O ambiente, ele faz as coisas acontecerem, né? Só que para você estar no ambiente, você tem que ter alguns atributos, você tem que ter algum preparo, você tem que Sim, ser bom em alguma coisa, porque senão você desconecta, conecta e desconecta das pessoas. Ou você é conectado e faz tudo, e num determinado momento você pode ser descartado, né? Então, é possível fazer, né? É possível empreender, é possível viver disso, não é fácil, né? Mas é possível, e sim, é isso, é parar e fazer o dever de casa, entender os atributos, perceber o ambiente e fazer uma transição com esforço, né? Ou seja, uma força além do habitual, o esforço é isso. Então, se a pessoa trabalha de 8 às 18, nesse período da noite ali, da noite, dá para desenvolver alguma coisa, dá para sim. começar, estudar um idioma, fazer alguma coisa para que mude a situação, né? Tem um caminho, tem um plano, buscar uma consultoria, buscar um mentor que pode mostrar o caminho, né? Ou seja, alguém que você gostaria de ver ali, falar, eu quero chegar naquele nível ali, né? Trabalha para ela de graça, faz qualquer coisa para ela, isso vale muito a pena. Eu ouvia falar disso, né? E para mim não fazia muito sentido, como assim, né? Mas hoje, por incrível que pareça, faz sentido, né? Tipo, a gente se, entre aspas, submeter a certas e várias situações para aprender mesmo, sabe? A gente está aprendendo o tempo todo, né? Sim. Então, acho que é isso. Acho que tudo vale a pena, né? E eu tenho uma palavra que sempre, né, que usa muito na nossa igreja, que é sobre a sua área de convergência, né? Naquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você é bom, né? O pastor Jed sempre fala, né? Você vai ser procurado, né? Então, É isso. você tem que se atentar a isso, né? A sua área de convergência, porque muitas vezes você está batendo em portas que não é para você. Talvez você está Não, buscando algo outro. que, né? Então, se É. atente para isso. Mas, assim, Você, essas características eu também, eu vejo muita gente preso, aí a gente está falando de outra coisa, mas, assim, eu vejo muita gente presa a a perfil mesmo, sabe? Ah, se essa pessoa é mais introvertida, ela não vai ser um bom vendedor. Ah, se essa hum, pessoa é mais isso, ela não vai ser aquilo. Ah, mas eu gosto muito dessa parte de comportamento humano, justamente porque você consegue ser aquilo que você quiser ser. Eu não tinha coragem de ligar para uma pessoa para vender nada, né? Eu não tinha, enfim, eu não conseguia me comunicar bem. Eu tenho, assim, eu sou mais reservado, sou mais na minha e tal, mas por incrível que pareça, parece que é um imã, assim, eu saio me uhum, conectando com as pessoas e as coisas vão acontecendo de uma forma natural, muito boa. Só que nem sempre foi assim. Então a gente tem que se colocar em situações, né, que de repente e está aberto à mudança, né? Está sim. aberto a isso. Depois que eu casei com a Deise, eu tenho só melhorado, porque eu Olha fazia aí a seleção, Deise. assim, coisa de adolescente, assim, né? Eu fazia seleção, ó, se a pessoa não tiver o mesmo perfil que eu,
Se ela não falar sobre o assunto A, B e C, eu acho que não é uma boa conversar com ela, fazer depois de Corre. adolescente, entendeu? É, Agora, a gente vai convivendo, vai entendendo a importância disso, né? Que é besteira, enfim, a gente vai amadurecendo e tal. Às vezes a gente não amadurece. A gente está velho, mas não amadureceu nesse sim, sentido. Assim, sim. a gente tem várias áreas que a gente pode trabalhar, que a gente pode mudar, e isso vai contribuir para os nossos negócios, nossos relacionamentos, enfim, tudo muda, né? A E partir eu, daí. e eu tenho aprendido muito sobre isso, sabe, Natan? Assim, o Bispo JB fala sobre isso, né? De você é a referência das 5 pessoas que você anda. Então, você escolher pessoas com quem você, né, tem que andar, isso faz toda a diferença para a sua Exatamente, vida, foi o que né? eu pensei quando eu fui me conectar com o Arthur. Eu falei, cara, olha só que legal. Eu estou me conectando com alguém é, que tem um sim na mente dela. Até pela minha experiência italiana ali, a cultura ali é um pouco assim, sabe? Foca muito no problema, né? E, enfim, todo lugar tem sua característica, mas aqui também a gente vai fazer negócio às vezes com as pessoas e elas estão tão preocupadas com os problemas que pode surgir em decorrência daquele negócio que ela não consegue enxergar as oportunidades. Uhum, Então, assim, quando você se conecta com alguém que tem o sim, que já fez alguma coisa, ela trilhou algum caminho, ela rompeu alguma barreira, isso é importantíssimo, porque aí sim, você tem alguém que, cara, que ele está viajando igual você. Às vezes ele pensa num negócio absurdo e eu, cara, legal isso aí, muito doido, legal, a gente, sabe, começa a desenvolver algumas ideias, começa justamente por isso, né? Porque ele conseguiu romper a barreira do óbvio, sabe? sim, De que é possível fazer algo maior, que é possível fazer algo diferente na área dele, né? Cada um na sua, mas é isso, assim, quando você se conecta com essas pessoas que sobressaíram, que romperam essa barreira, ele não tem mais medo, né? Na verdade, ele é um caçador de problemas, né? Que é mais ou menos isso que a gente tem que ser. Enquanto a sim. gente está fugindo de problema, a gente não cresce. Quando a gente vira especialista em resolver problema, só vem problema, aí você fala assim, é problema mesmo que eu gosto, Esse manda. é o ponto. Aí quando a pessoa está nesse ponto, é justamente que ela já tem um mindset, ela já, né, já está se relacionando com pessoas nesse nível. Agora, é difícil, né? É difícil, mas é possível. Requer esforço. Mas é isso, meu amigo. Eu quero te agradecer, né, por gastar esse tempo. Muito obrigado, que Deus te recompense. Foi muito bom tê-lo aqui, né, Eu que conhecer um agradeço. pouquinho aí da sua grande história e que Deus venha cada vez mais, né, estar abençoando a sua vida, sua família, sua casa. E muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer, né? E assim, cara, assim, esse nível aqui, né? Acho que é diferente pela relação que a gente tem, então eu agradeço, né? E é um prazer. Quando quiser, é só chamar de novo, a gente inventa mais alguma coisa aí. Amém. Valeu, meu mano. Valeu, Cleiton. Abraço.